Deputada Érica Hilton, é um prazer tê-la aqui. Somos seus admiradores, somos seus fãs, apoiadores da sua luta política e admiradores da sua inteligência e da sua capacidade de ir ao ponto das questões. Né? Da sua coragem. Da sua coragem. Eu faço um outro programa na Band News, chamo É da Coisa, uma expressão da Clarice Lispector, e a senhora vai ao É da Coisa. E por isso a senhora está aqui. Com muita coragem. Que é o que falta no mundo, viu? Eu acho que falta no Escasso, mundo. bem escasso no mundo. Carolina Maria de Jesus sempre disse que o que a levou onde a levou não era sorte, era audácia e coragem. Então acho que audácia e coragem são características que trago comigo e é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Prazer também. todo nosso. Todo nosso. A nossa primeira pergunta sempre, a nossa primeira questão é: faça um Wikipedia da sua vida. A senhora faz o seu Wikipedia. Tá. Qual é o resumo da sua vida até aqui? Como tudo começou? Nossa, difícil o meu Wikipedia. Bom, então vamos pensar. Eu nasci em Franco da Rocha e cresci em Francisco Morato, região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, região periférica da região metropolitana. Cresci em um lar matriarcal com mulheres, minha avó, minhas tias, minha mãe, né? Muitas mulheres ao meu redor. Uma família muito pobre, mas muito unida. Recebi muito amor, muito amparo, muito cuidado na infância e tive liberdade de existir. Eu não fui uma criança que foi reprimida, eu não fui uma criança que foi boicotada, eu não fui uma criança que foi pressionada a performar algum tipo de gênero que fugisse da minha realidade. Por isso, quando as pessoas perguntam para mim sobre como foi o seu processo de transição, eu digo, eu não tive processo de transição, porque eu sempre fui uma garota, sempre fui tratada como uma garota e educada como uma garota, diferente do que acontece com as outras pessoas trans no Brasil. Depois o fundamentalismo religioso adentra a minha casa, né? E aí é importante fazer a dicotomia do que é fé e espiritualidade e do que é fundamentalismo religioso. Não era uma religião, era o fundamentalismo mesmo, dizendo para minha mãe que como ela não havia batido, como ela não havia imposto nada, como ela havia me educado, me deixando ser quem eu era, então ela era culpada e deveria ser punida por aquilo que eu era, e aquilo fez uma grande lavagem cerebral na cabeça da minha mãe, que rapidamente me tirou do convívio dos meus colegas e me levou para o interior de São Paulo, na cidade de Itu. Com que idade aí? Devia ter entre 12 e 13 anos. Tá, siga. Em Itu, houve um processo meio que de lavagem cerebral e eu me converti à religião na tentativa de purismo, de limpeza da alma, de expurgação dos demônios. Isso não durou muito tempo. Eu volto a retomar a minha identidade e a partir desse momento vou ser expulsa da minha casa entre 14, 15 e 16 anos de idade. Sendo expulsa de casa, vou viver da prostituição, como acontece infelizmente no Brasil ainda hoje, com 90% das mulheres trans e travestis. Vivo da minha adolescência inteira. Você me permite te interromper? Claro. Eu queria só dizer para aqueles que nos estão assistindo que é isso precisamente que o moralismo faz. O moralismo faz isso. Tira as pessoas de casa, do convívio dos seus familiares e sujeita as pessoas às agruras da vida na rua. Esse é o moralismo. É uma ética inconsequente, que não mede consequência. Desculpa. Imagina. Eu precisava dizer isso. É importante fazer essa ponderação, porque é exatamente isso, e o quanto isso é cruel, porque aí vou viver todas as agulhas nas ruas, e depois a minha mãe sozinha, na sua precariedade mesmo, ela começa a se perguntar, que Deus é esse? Que religião é essa? Que lugar é esse que eu faço com uma filha, que eu não amparo quem ampara, se eu não protejo quem protege, se eles estão dizendo que essa vida é promíscua, é pecaminosa, é como eu jogo para esse E lugar. nesse tempo você está morando em Itu, Morando em da Itu, prostituição. morando em Itu, e aí minha mãe me resgata, quando a minha mãe... Não, mas você sai de casa Saio de e vai casa, morar em São Paulo, pelas ruas de São Paulo. Fico em Itu, depois volto para Francisco Morato e aí migro. Aí vou para São Paulo, aí vou para Francisco Morato, aí vou para Jundiaí, vou para Franco da Rocha, aí eu vou circulando até, e depois, mas o lugar que eu sempre voltava era Itu. Eu saía e voltava, e aí em dado momento a minha mãe me procura, me resgata novamente, e a partir do momento que a minha mãe me resgata, eu tenho a oportunidade de voltar para minha casa, então eu volto para a escola, concluo a educação através do Enem. Com que idade aí? Olha, essa é muito difícil eu precisar a idade, porque é um grande borrão. Mas eu acho que entre torno de 20 anos, 21 anos mais ou menos, deve ser por volta disso. E aí eu vou para a universidade. Vou para São Carlos, depois volto para minha casa, concluo o ensino médio, faço o EJA, e aí começa a nascer em mim um espírito ativista. Porque eu estou no interior de São Paulo, uma cidade que é considerada o berço da República, onde as pessoas vangloriam as casas onde Princesa Isabel dormiu, nanana. Não se tem um debate social, se tem um debate um tanto quanto elitista, fantasioso, e eu já com uma ânsia de fazer política,
pensava, preciso fazer alguma coisa. E descubro que havia existido um coletivo no passado, que não existia mais, mas que todos os membros desses coletivos estavam em São Carlos. Então eu vou até São Carlos para dialogar com essas pessoas, para dizer, olha, como vocês fizeram algum tipo de mobilização social na cidade de Itu? E chegando lá eu descubro o universo universitário, né? Tanto o USP quanto a Federal de São Carlos, me encanto e não volto mais. Ingresso na universidade, no curso de gerontologia e começo então a militar no campus universitário com o movimento estudantil. Eu estudava na Federal de São Carlos, mas no campus da USP. O que é gerontologia? Gerontologia é a ciência do envelhecimento, é um estudo que estuda os aspectos biopsicossociais do processo de envelhecer. No Brasil ela é uma área ainda um tanto quanto nova, mas ela é uma área de estudo já bastante antiga em outras partes do mundo, que tende a, primeiro, tirar os olhares do capitalismo sobre o processo de envelhecimento, né? O velho como não mais algo descartável, mas o velho como um sujeito da sociedade, um agente político da sociedade. Então a gerontologia, ela aborda todos esses aspectos da velhice a partir das matrizes biopsico e biológica do processo de envelhecimento. No campus da USP, eu fundo um cursinho pré-vestibular para travestis transexuais, de forma muito precária, dou aula, leciono com outros amigos, a gente faz um coletivo, funda esse cursinho e aí começa então a minha militância mais organizada junto ao movimento estudantil na universidade. E quando eu fundo o cursinho, eu percebo que há uma precariedade estrutural e que se nós não disputássemos os espaços institucionais, nós não conseguiríamos dar resposta. Esse nós é quem? Nós, a sociedade, nós, as mulheres, a população negra, nós, a comunidade LGBTQIA+, os povos indígenas, nós, todos esses corpos que são demarcados como abjetos, que são demarcados como não parte do jogo de poder. Porque tudo que nós vamos fazer em todos os espaços, seja desde a minha história lá em Francisco Morato, ou até as dificuldades enfrentadas para a formulação de um cursinho, ou para a permanência estudantil dentro da universidade, esses corpos são sempre os corpos que estão marcados pela precariedade, pela vulnerabilidade, por maiores desafios. E aí, em 2018, eu recebo um convite para fazer parte do primeiro mandato coletivo aqui do Estado de São Paulo, entro para esse mandato, o mandato se elege... Como deputado estadual. Como deputada estadual, co-deputada, exatamente. É. As experiências no mandato não são experiências que me agradaram e que estavam alinhadas à minha visão política, então eu decido sair do mandato nas eleições municipais. O bolsonarismo também se elege naquele... Bolsonaro e o bolsonarismo alçam, né, a presidência da República naquele momento, e aí o mandato não estava dentro das minhas expectativas, saio e me candidato a vereadora da cidade de São Paulo, sendo a mulher mais bem votada do país naquelas eleições, logo após o Bolsonaro eleito. Mais de 50 mil votos. Mais de 50 mil votos. E aí a gente começou a perceber, então, que nós estávamos fazendo muito trabalho que poderia ter uma vocalização maior, uma ramificação maior. E aí, nas últimas eleições, saio candidata a deputada federal e me elejo aí. Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, o podcast que Valfrido Vardi, que está aqui do meu lado, e eu, tocamos aqui no YouTube com conversas. As pessoas têm gostado do nosso papo, né? E você, gosta do papo? Dá like, se inscreve no canal. Com isso, você ajuda a gente a continuar, né? Você colabora com a gente. Vamos continuar de qualquer jeito, mas de qualquer modo, se você der like, melhora, né? E se inscrever também. Nós vamos entrevistar hoje uma figura em muitos aspectos singular na história do Brasil. Eu diria para o bem e para o mal, e isso se vai desenvolver. Por que singular para o bem e para o mal? Porque teve de vencer e tem vencido certos preconceitos e daí a singularidade, mas também para o bem. Porque tem um pensamento organizado. Deputada Érica Hilton, é um prazer tê-la aqui. Somos seus admiradores, somos seus fãs. Apoiadores da sua luta política e admiradores da sua inteligência e da sua capacidade de ir ao ponto das questões. Né? Da sua coragem. Da sua coragem. Eu faço um outro programa na Band News, chamo É da Coisa, uma expressão da Clarice Lispector, e a senhora vai ao É da Coisa. E por isso a senhora está aqui. Com muita coragem, que é o que falta no mundo, viu? Acho que falta no mundo. Bem escasso no mundo. Carolina Maria de Jesus sempre disse que o que a levou onde a levou não era sorte, era audácia e coragem. Então, acho que audácia e coragem são características que trago comigo e é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Prazer também. todo nosso. Todo nosso. A nossa primeira pergunta sempre, a nossa primeira questão é:
faça um Wikipedia da sua vida. A senhora faz o seu Wikipedia. Tá. Tá? Qual é o resumo da sua vida até aqui? Como tudo começou? Nossa, difícil o meu Wikipedia. Bom, então vamos pensar. Eu nasci em Franco da Rocha e cresci em Francisco Morato, região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, região periférica da região metropolitana. Cresci em um lar matriarcal com mulheres, minha avó, minhas tias, minha mãe, né? Muitas mulheres ao meu redor. Uma família muito pobre, mas muito unida. Recebi muito amor, muito amparo, muito cuidado na infância e tive liberdade de existir. Eu não fui uma criança que foi reprimida, eu não fui uma criança que foi boicotada, eu não fui uma criança que foi pressionada a performar algum tipo de gênero que fugisse da minha realidade. Por isso, quando as pessoas perguntam para mim sobre como foi o seu processo de transição, eu digo, eu não tive processo de transição, porque eu sempre fui uma garota, sempre fui tratada como uma garota e educada como uma garota, diferente do que acontece com as outras pessoas trans no Brasil. Depois o fundamentalismo religioso adentra a minha casa, né? E aí é importante fazer a dicotomia do que é fé e espiritualidade e do que é fundamentalismo religioso. Não era uma religião, era o fundamentalismo mesmo, dizendo para minha mãe que como ela não havia batido, como ela não havia imposto nada, como ela havia me educado, me deixando ser quem eu era, então ela era culpada e deveria ser punida por aquilo que eu era, e aquilo fez uma grande lavagem cerebral na cabeça da minha mãe, que rapidamente me tirou do convívio dos meus colegas e me levou para o interior de São Paulo, na cidade de Itu. Com que idade aí? Devia ter entre 12 e 13 anos. Tá, siga. Em Itu, houve um processo meio que de lavagem cerebral e eu me converti à religião na tentativa de purismo, de limpeza da alma, de expurgação dos demônios. Isso não durou muito tempo. Eu volto a retomar a minha identidade e a partir desse momento vou ser expulsa da minha casa entre 14, 15 e 16 anos de idade. Sendo expulsa de casa, vou viver da prostituição, como acontece infelizmente no Brasil ainda hoje, com 90% das mulheres trans e travestis. Vivo da minha adolescência inteira. Você me permite te interromper? Claro. Eu queria só dizer para aqueles que nos estão assistindo que é isso precisamente que o moralismo faz. O moralismo faz isso. Tira as pessoas de casa, do convívio dos seus familiares e sujeita as pessoas às agruras da vida na rua. Esse é o moralismo. É uma ética inconsequente, que não mede consequência. Desculpa. Imagina. Eu precisava dizer isso. É importante fazer essa ponderação, porque é exatamente isso, e o quanto isso é cruel, porque aí vou viver todas as agulhas nas ruas, e depois a minha mãe sozinha, na sua precariedade mesmo, ela começa a se perguntar, que Deus é esse? Que religião é essa? Que lugar é esse que eu faço com uma filha, que eu não amparo quem ampara, se eu não protejo quem protege, se eles estão dizendo que essa vida é promíscua, é pecaminosa, é como eu jogo para esse lugar. E nesse tempo você está morando em Itu, morando em da Itu, prostituição. morando em Itu, e aí minha mãe me resgata, quando a minha mãe... Não, mas você sai de casa Saio de e vai casa, morar em São Paulo, pelas ruas de São Paulo. Fico em Itu, depois volto para Francisco Morato e aí migro. Aí vou para São Paulo, aí vou para Francisco Morato, aí vou para Jundiaí, vou para Franco da Rocha, aí eu vou circulando até, e depois, mas o lugar que eu sempre voltava era Itu. Eu saía e voltava, e aí em dado momento a minha mãe me procura, me resgata novamente, e a partir do momento que a minha mãe me resgata, eu tenho a oportunidade de voltar para minha casa, então eu volto para a escola, concluo a educação através do Enem. Com que idade, hein? Olha, essa é muito difícil eu precisar a idade, porque é um grande borrão. Mas eu acho que entre torno de 20 anos, 21 anos mais ou menos, deve ser por volta disso. E aí eu vou para a universidade. Vou para São Carlos, depois volto para minha casa, concluo o ensino médio, faço o EJA, e aí começa a nascer em mim um espírito ativista. Porque eu estou no interior de São Paulo, uma cidade que é considerada o berço da República, onde as pessoas vangloriam as casas onde Princesa Isabel dormiu, nananã. Não se tem um debate social, se tem um debate um tanto quanto elitista, fantasioso, e eu já com uma ânsia de fazer política, pensava, preciso fazer alguma coisa. E descubro que havia existido um coletivo no passado, que não existia mais, mas que todos os membros desses coletivos estavam em São Carlos. Então eu vou até São Carlos para dialogar com essas pessoas, para dizer, olha, como vocês fizeram algum tipo de mobilização social na cidade de Itu? E chegando lá eu descubro o universo universitário, né? Tanto o USP quanto a Federal de São Carlos, me encanto e não volto mais. Ingresso na universidade, no curso de gerontologia, e começo então a militar no campus universitário com o movimento estudantil. Eu estudava na Federal de São Carlos, mas no campus da USP. O que é gerontologia? Gerontologia é a ciência do envelhecimento, é um estudo que estuda os aspectos biopsicossociais do processo de envelhecer. No Brasil ela é uma área ainda um tanto quanto nova, mas ela é uma área de estudo já bastante antiga em outras partes do mundo, que tende a, primeiro,
tirar os olhares do capitalismo sobre o processo de envelhecimento, né? O velho como não mais algo descartável, mas o velho como um sujeito da sociedade, um agente político da sociedade. Então a gerontologia, ela aborda todos esses aspectos da velhice a partir das matrizes bio, psico e biológica do processo de envelhecimento. No campus da USP, eu fundo um cursinho pré-vestibular para travestis transexuais, de forma muito precária, dou aula, leciono com outros amigos, a gente faz um coletivo, funda esse cursinho e aí começa então a minha militância mais organizada junto ao movimento estudantil na universidade. E quando eu fundo o cursinho, eu percebo que há uma precariedade estrutural e que se nós não disputássemos os espaços institucionais, nós não conseguiríamos dar resposta. Esse nós é quem? Nós, a sociedade, nós, as mulheres, a população negra, nós, a comunidade LGBTQIA+, os povos indígenas, nós, todos esses corpos que são demarcados como abjetos, que são demarcados como não parte do jogo de poder. Porque tudo que nós vamos fazer em todos os espaços, seja desde a minha história lá em Francisco Morato, ou até as dificuldades enfrentadas para a formulação de um cursinho, ou para a permanência estudantil dentro da universidade, esses corpos são sempre os corpos que estão marcados pela precariedade, pela vulnerabilidade, por maiores desafios. E aí, em 2018, eu recebo um convite para fazer parte do primeiro mandato coletivo aqui do Estado de São Paulo, entro para esse mandato, o mandato se elege... Como deputada estadual. Como deputada estadual, co-deputada, exatamente. As experiências no mandato não são experiências que me agradaram e que estavam alinhadas à minha visão política, então eu decido sair do mandato nas eleições municipais. O bolsonarismo também se elege naquele... Bolsonaro e o bolsonarismo alçam, né, a presidência da República naquele momento, e aí o mandato não estava dentro das minhas expectativas, saio e me candidato a vereadora da cidade de São Paulo, sendo a mulher mais bem votada do país naquelas eleições, logo após o Bolsonaro eleito. Mais de 50 mil votos. Mais de 50 mil votos. E aí a gente começou a perceber, então, que nós estávamos fazendo muito trabalho que poderia ter uma vocalização maior, uma ramificação maior. E aí, nas últimas eleições, saio candidata a deputada federal. Quando a sociedade olha, através do YouTube, o vídeo de uma mulher à luz do dia, sendo espancada com pedaços de pau, sendo puxadas pela calcinha, arrastada na rua, jogada em uma carriola, tendo seu rosto completamente desfigurado, tiros são deferidos contra a sua face, não satisfeitos, seus agressores ainda a mata com tijolada, expõe tudo isso na internet e ninguém se comove? As pessoas fazem disso chacota. Uma jovem tem seu coração arrancado na cidade de Campinas, o seu agressor é réu, confesso, seu assassino é réu, confesso, e ele diz, fiz em nome de Deus porque estava tirando o demônio. E a sociedade não se choca, não diz, nós precisamos parar. Nós precisamos entender aonde nós falhamos, aonde está o erro. Isso gera uma abjeção. E essa abjeção começa desde a infância, quando os pais riem e acham graça do filho que chama o outro de viadinho, que chama o outro de macaco, que ridiculariza a condição de gênero, de raça, de sexualidade, de etnia do outro. Porque esta pequena conjunto da violência vai nos levar à execução de Dandara dos Santos, de Kelly da Silva, de Gisberta, de tantos outros nomes que eu poderia aqui ficar citando horas e horas e horas, porque os obituários são sem fim. Então ela é uma repulsa e ela é um ódio coletivo. Eu me nomeio travesti, eu me nomeio transexual, não porque eu automaticamente me reconheço dentro desta nomenclatura, até porque acho que nós precisamos romper com elas, porque elas são colonizadas. Elas partem da ideia de que aquele, inclusive, da própria palavra do latim, cisgênero. Pressupõe uma agressão. Exatamente, ela pressupõe quem está do lado de lá. Isso. Então, quem está do lado de lá está passivo a tudo aquilo que quem está do lado de cá, quem está do lado certo, do lado da norma, esses não. Esses não podem morrer, esses não podem ter fome, esses não podem ter as suas oportunidades de trabalho, lazer, educação, saneamento, família, religião negadas, porque fazem parte de uma norma, fazem parte de um conjunto. Já os do lado de lá, os trans, as trans que passaram, essa sim. Essa ultra especificação de identidades não dificulta a defesa dos direitos desses corpos dessa comunidade, desses corpos frágeis, desses corpos abjetos, dessa gente marginalizada, mesmo quando não é marginalizada, quer dizer, a pessoa pode ter uma condição de vida boa, essa expressão etc. é terrível, corpos abjetos, mas ela, de qualquer modo, ela está ali, ela é estigmatizada, né? Porque o sujeito, se ele for um trans de uma família muito rica, ele não vai ser discriminado na periferia, ele vai ser discriminado no ambiente rico no qual ele vive. Esse é um debate complexo.
Esse é um debate que tem que ser olhado com bastante cuidado, atenção, mas tem um plastro de verdade naquilo que você traz. Por quê? Existem esses movimentos que são vanguardistas dentro da própria comunidade e não cabe a nós dizermos se deveríamos ou não reduzi-los a determinados grupos ou não. A liberdade sexual, as expressões sexuais, elas estão nascendo a partir do momento em que a sociedade vem avançando. A sociedade vem avançando, então nós temos sujeitos que estavam ali aprisionados, identidades que estavam ali aprisionadas e que agora começam a se nomear. Até porque a sexualidade é uma coisa customizada, né? Exato. Cada um tem uma. Né? Exato. Não então, tem como definir isso, exato, então, colocar isso numa caixa, né? Exato. Então, acho que não dá para dizer, olha, nós precisamos enxugar isso daqui. O que dá para dizer, e eu tenho dito, é, nós precisamos avançar com cautela. Nós precisamos avançar com cuidado. Não dá para movimentos vanguardistas, e não digo vanguardista do ponto de vista de que surgiu como um Pokémon de uma superbola e acabou existindo agora. Ninguém inventa nada. As pessoas estavam ali o tempo todo. Elas só não tinham condições de se nomearem pelos aspectos culturais, pelas pressões colocadas, pela ausência de referência, pela ausência de possibilidade. Ninguém inventou alguma coisa e falou, a partir de hoje existirá isso. Essas identidades existiam, só não eram nomeadas. Agora, querer que a sociedade acompanhe esse desenvolvimento ao mesmo tempo, aí é um pouco de imaturidade. Não dá para você querer impor uma coisa da noite para o dia à sociedade, em especial às pessoas pobres, às pessoas negras da periferia, porque você acabou de se reconhecendo dentro daquele espectro e que ninguém ainda falava sobre aquilo. A sociedade está tentando ainda compreender o que é gay, o que é lésbica, o que é transexual, o que é travesti, porque são identidades que já estão aí. Isso diminui a luta de outras identidades? Jamais. Isso obriga com que outras identidades se escondam ou se sintam cabíveis embaixo do guarda-chuva LGBT apenas? Jamais. Eu prezo por cada vez mais liberdade. Se existe um grupo organizado, se tem materialidade sobre aquilo, que esse grupo se manifeste, que esse grupo elabore sobre suas vivências, sobre suas dores, sobre os seus desafios, mas que tenham a sensibilidade, a responsabilidade e o cuidado de o fazer de acordo com as mudanças do tempo. Então não dá pra achar que as pessoas vão tomar um remédio e a cabeça delas vão explodir. Então, às vezes eu vejo um certo comportamento agressivo, um certo comportamento imaturo, que é, as pessoas não estão nem todo mundo é mau, nem todo mundo é cruel. Você disse agora sobre, por exemplo, pessoas pobres da periferia, LGBTs, que votaram naquele homem horroroso, no coiso. Essas pessoas não votaram porque queriam pegar em armas, não votaram porque queriam matar negros, porque eram negras, não votaram porque queriam pesar negros em arrobas, não votaram porque queria dar um golpe na democracia. Essas pessoas não votaram nele por isso. Então nem todo mundo é mau. Existem pessoas desinformadas. Nós estamos falando de um país completamente com uma ausência de informação absurda, com um índice de analfabetismo gigantesco. Não dá para querer chegar com debates novos, com debates que muitas vezes nascem no seio da universidade, dentro de um movimento muito restrito, intelectual de pessoas, e chegar e falei para a dona Maria do bar, onde a gente cresceu, e falar, a partir de agora você tem que me tratar desta forma, a partir de agora é desta maneira. A pessoa não está preparada para aquilo. É preciso trabalho de base, é preciso construção, é preciso informação. Então há sim uma questão que é dizer, não acho que as pessoas devem se dizer eu caibo debaixo desse guarda-chuva. Se você acha que essas letras não te contemplam, que a sua identidade ela está para além disso, construa a sua narrativa, construa a sua história. Acho que a sociedade tem que se abrir e dizer, as pessoas são plurais. Por mais que a cisgeneridade, eu gosto disso que você falou da sexualidade, por mais que as pessoas heterossexuais ou as pessoas cisgêneros não se considerem múltiplas, elas são múltiplas. Claro. E constroem a sua cisgeneridade e a sua heterossexualidade de forma múltipla. Cada um de nós gosta na sua intimidade. Exato. É uma coisa... A forma como é um universo. Então, mas aí que tá. Isso passa... Porque nós estamos de acordo nisso. Eu acho que a gente está de acordo. Mas essa... Vamos lá. É importante ela dizer isso. O heterossexual cisgênero, se a gente reunir 10, cada um tem uma sexualidade, gosta de uma coisa e são coisas completamente diferentes. E nem por isso reivindicam uma identidade própria. É por isso que eu pergunto se não há um excesso de divisão e muitas vezes se essa divisão não é contraproducente, isso é importante perguntar. porque ela arma inclusive o discurso da extrema-direita.
A extrema-direita muitas vezes fica esperando... Mas aí, desculpa, mas aqui há uma expressão de gênero mais ou menos sensível. Eu acho que é um pouco o que ela estava dizendo da distinção entre gays e bichas. É isso. Não, sim, Essa coisa que se pode perceber externa, porque uma coisa é a sexualidade interna. Uma coisa isso. é o que a gente faz É isso. Não, no querido, quarto. eu entendi, mas deixa eu concluir minha pergunta. A minha questão é, se esse excesso de identidade, de identitarismo, não arma o discurso da extrema-direita, que fica à espera de um deslize, à espera de um escorregão, para dizer, olha aí, é isso que eles estão querendo. Não é? Eles estão querendo normatizar, não é normalizar, é normatizar, transformar em norma aquilo que é uma especificidade. Então, o que eu estou dizendo, Valfrido, é o seguinte, como não há um excesso de identitarismo no campo heterossexual, se no campo das sexualidades, sei lá como eu vou chamar, não consagradas ou não convencionais, se o excesso de identidade não arma a extrema-direita, não divide o jogo, e aí, por exemplo, nós temos uma coisa que é a linguagem neutra, que passou, e isso virou um palanque da extrema-direita, a linguagem neutra. E aí, eu sou formado originalmente em letras. E eu digo, em português, em inglês é mais fácil, porque o adjetivo não varia. Em português, em línguas neolatinas, a linguagem neutra é uma aberração gramatical, inclusive. Eu, como sou advogado, posso defender qualquer coisa. Que eu entendo como expressão de uma militância, mas a linguagem neutra é um dos campos a que se apela para dizer, olha aí, eles querem mudar a identidade das nossas crianças, eles querem mudar a nossa língua, eles querem mudar a nossa educação. Eu me pergunto, não há muitas outras coisas antes disso? Com certeza, há muitas outras coisas antes disso e nisso nós concordamos. Agora, pensar que o excesso de identidade dá munição à extrema-direita, qualquer coisa dá munição à extrema-direita. E não é porque a extrema-direita vai se munir com isso que esses sujeitos vão deixar de existir. Porque nós não estamos falando de sexualidade quando nós estamos falando da amplitude. Você disse, quando nós juntamos um grupo de pessoas heterossexuais, aquelas pessoas, por mais que tenham divergências, né, nas suas preferências, nos seus gostos, elas não criam subcategorias. Aqui nós estamos falando de identidades, como, por exemplo, as identidades não binárias, que são pessoas que não se reconhecem nem dentro de um espectro e nem dentro de outro. O que é não binário? São essas pessoas que não se reconhecem nem como homem, feminino, nem como mulher. Nem entre mulher. Elas estão ali dentro de um espectro mais amplo. Essas pessoas não podem deixar de dizer que elas se reconhecem desta forma, porque a extrema-direita vai transformar isso num grande palanque. Não há uma diferença entre expressar isso e transformar isso numa luta política? Agora, a gente precisa tomar cuidado com quais são as imposições e quais são os times dessas imposições. Eu acho que é importante transformar isso em luta política, porque se existe uma gama de pessoas vivendo e se reconhecendo dentro dessa identidade e tem direitos negados por fazerem parte desses grupos, essas pessoas precisam se organizar e se mobilizar para lutar por direitos. Agora, pensando a linguagem neutra, que não é um debate que nem na periferia ainda não chegou. Isso. Ele é um debate restrito. Eu não posso querer impor goela abaixo que todas as pessoas aprendam da noite para o dia uma gramática nova. E aí tem um outro detalhe delicado. E que, se me permite, violenta, em certo sentido, a própria estrutura da língua, porque não basta apenas o adjetivo. Quer dizer, essa questão do gênero em português, que inclusive conserva aspectos do gênero neutro, do latim, enfim, é um troço muito mais profundo da estrutura da língua. Mas eu não me preocupo tanto com a estrutura da língua, porque a língua é uma coisa viva, ela muda, ela se transforma, ela pode se transformar. E acho que se a gente começar... Sim, mas ela traz uma identidade cultural que é para todo mundo, ela unifica pobres e ricos. Exato, mas ela, ao passar do tempo, ela pode se modificar, como ela já mudou. E se a gente tiver, daqui a 100 anos, talvez, pensando numa construção de ideia, talvez a gente possa ter uma nova estrutura gramatical que contemple a linguagem neutra. Mas isso daqui a 100 anos. Hoje nós não temos. E hoje nós não podemos achar que
chegaremos em qualquer lugar do planeta e obrigaremos que as pessoas nos tratem de forma neutra. Hoje, nós fazemos um debate provocativo. E esse debate provocativo tem que ser feito com cuidado. Não é para ser feito de forma impositiva. Porque senão ele é contraproducente. Porque é contraproducente. Ele gera reação ruim em vez de coisa boa. Ele tem que fazer as pessoas pensarem, se questionarem, olhar. E aí eu acho que esse é um problema. Quando a gente vê pessoas querendo impor essa condição, porque a minha avó não vai saber falar a linguagem neutra. E minha avó não é fascista. E existe uma certa militância na internet. Existe uma militância que ela não está preocupada ou ela não está, e esse é o perigo para nós. E aí eu falo para as pessoas LGBTs, eu falo para os movimentos. Nós precisamos frear essa militância. Porque o movimento social, ele tem lastros históricos, ele tem materialidade. Frear qual militância? A militância, uma militância que só existe na internet. Só na internet. É, uma militância que é raivosa, uma militância que não dialoga, uma militância que ataca o tempo inteiro. Um radicalismo de rede. Uma militância que é quase que uma extrema-direita do lado de cá, que não abre... Nós estamos vivendo, eu disse isso... O que é isso que você está dizendo? Uma militância de extrema-direita do lado de cá? Sabe o comportamento da extrema-direita que não quer conversar, que não quer dialogar? Você está falando do lado... Não, do lado de cá, estou dizendo. Do lado progressista. Do lado progressista. Isso é fundamental. Ela é tão excludente que ela só reconhece os que concordam com ela, que é um pouco que ela o acha grupo que fascista. ela está certa, que a verdade dela é absoluta, que as imposições é super autoritária. Exatamente. Que, na verdade, isso não nos leva a lugar nenhum. Eu participei de um podcast agora recente e eu dizia exatamente sobre isso. Nós vivemos em uma sociedade de brancos, negros, indígenas, asiáticos, mulheres, homens, gays, héteros, trans. Nós temos uma gama da diversidade e a diversidade ela é benéfica à sociedade. E nós precisamos aprender a dialogar entre nós. Não, se nós queremos avançar, se nós queremos direitos, se nós queremos representação, não vai adiantar nós nos fecharmos em uma bolha seleta e começarmos a atacar o mundo e a dizer que a verdade é só nossa. Nós precisamos ver como os movimentos se organizaram, qual foi a história que nos trouxe até aqui. E é preciso abrir canal de diálogo, é preciso abrir canal de... É como fazer política. Na política, a gente não pode se fechar nos nossos gabinetes ou apenas com o nosso partido. Você tem conversado com outras lideranças políticas de outras... Tenho, de sempre. outros matizes ideológicos? Sempre o fiz. Como é que é? Só não com a extrema-direita, né? Como é Erika Hilton no parlamento? Compõe com a direita? Compõe com o centro? Direita? Dialoga e, se preciso, compõe. Por exemplo, eu vou voltar aqui para a Câmara Municipal, onde compus com o centro, né? Porque eu queria aprovar no país a primeira CPI que investigasse violências praticadas contra pessoas trans. O Brasil é o primeiro país do mundo e nunca houve sequer algo nesse sentido. Eu não faria isso só com o meu partido. Seria completamente inviável aprovar dentro de uma Câmara Municipal do tamanho, da magnitude que é a Câmara de São Paulo, só com o meu partido. Eu não teria direito a assentos na mesa só do meu partido. Então, o que eu fiz? Fui conversar com os colegas de centro, fui conversar com os colegas de direita. Porque não necessariamente... Como você é recebida? Bem, as pessoas me olham com respeito, com admiração. Todo mundo sempre me pergunta, conta um episódio... Eu não tenho episódios de violência. Câmara Federal. Agora... Como é que são aqueles deputados hardcore da direita, do centro-direita com você? Do centro-direita é mais convivível. Da direita radical, da extrema-direita, não tem diálogo, Você né? cumprimentou Eduardo Bolsonaro? Não cumprimentei Eduardo Bolsonaro e não pretendo cumprimentá-lo. Assim como não cumprimentei Nicolas e não pretendo cumprimentá-lo, assim como não cumprimentei outros colegas e não pretendo cumprimentá-los. Porque existe um determinado grupo que com este grupo não se tem canal de conversa. Não dá para se dialogar com fascista, não dá para se dialogar com quem ataca a democracia, não dá para dialogar com quem veste uma peruca e faz uma fala de ataque a pessoas. Esse tipo de gente tem que ser combatida, esse tipo de gente tem que ser desmascarada, esse tipo de gente tem que ser criminalizada, punida, responder pelos seus crimes e não conviver mais num espaço democrático como é o parlamento. Agora, existem vários outros colegas que não são da esquerda... Isso não é liberdade de expressão? Não, a liberdade de expressão é? esbarra, ela termina quando ela esbarra no direito do outro, quando ela vulnerabiliza a vida do outro. Eu não posso me expressar diante de um crime, porque senão eu vou chegar para você e vou dizer que eu posso chamar uma pessoa negra de macaca, de escravo, de qualquer coisa. E isso é liberdade de expressão. Isso é crime, já está reconhecido que o racismo é crime no Brasil. Quando a minha liberdade leva o outro a uma condição desumana ou reforça estigmas, estereótipos que o leva a condições de desumanidade, já não é mais liberdade de expressão. Você não pode, ainda mais quando você o faz dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara Federal,
federal, visto por todo o país, num lugar de legitimidade como um deputado federal. É preciso ter responsabilidade. A extrema-direita tem batido muito nessa tecla, inclusive agora, nos debates das fake news, né? Que, vão se roubar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode estar acima da liberdade da vida. Quando o que é colocado como liberdade de expressão pode tirar a vida do outro, pode ir contra a existência do outro, isso já não é mais liberdade de expressão. Isso é crime. O que eu quero saber é o seguinte, a senhora quer participar de comissões que não sejam só as comissões que tratam desse assunto? Não sei o quê. Eu quero participar da comissão de assuntos econômicos. Exatamente, até porque é onde está a importância. Não adianta ficar na retórica, eu preciso focar no dinheiro. Porque se o dinheiro não chega para a política, se o dinheiro não estrutura, não adianta nada a gente ter ideias mirabolantes na Comissão de Mulheres, na Comissão de Direitos Humanos, depois a gente não tem recurso para efetivar essas políticas. E muitas vezes essa visão preconceituosa que singulariza. Parece que eu não posso ser plural, parece que eu não posso ser diversa, parece que eu não tenho direito, que eu só cheguei aonde eu cheguei pelo simples fato de ser quem eu sou, de carregar uma identidade. Você só chegou aqui porque você tem essa bandeira. Quando na verdade não. Existem muitas pessoas negras, existem muitas pessoas trans, existem muitas mulheres que não concordam com o meu discurso. Eu acho isto ótimo, porque demonstra criar pluralidade. Eu não falo em nome de todas as mulheres, eu não falo em nome de todas as pessoas negras e eu não falo em nome de todas as pessoas trans, porque este movimento não é singular. Não basta colocar uma pessoa negra, não basta colocar uma pessoa trans, não basta colocar uma mulher e dizer ela representa todos. Não represento, porque tem pessoas que divergem da minha opinião, tem pessoas que divergem do meu ponto de vista, porque nós podemos e pensamos de formas distintas. Quando eu chego naquele espaço, levada pela minha história, é a minha história que me impulsiona a dizer, eu quero disputar a política. Mas eu tenho trajetória. Eu passo pela universidade, eu discuto os mais variáveis assuntos, eu vivo a cidade, eu vivo a precariedade do transporte na periferia, eu vejo a realidade da minha mãe, da minha avó. Eu não falo só sobre ser, até porque as pessoas falam mais sobre a minha condição do que eu mesma, porque eu só existo, eu sou eu, pro outro eu sou trans, pro outro eu sou negra, pro outro eu sou... Eu não acordo todos os dias e falo, nossa, deixa eu me arrumar aqui, eu, mulher negra, transexual, e tentar salvar o mundo. Eu quero ficar bonita, eu quero ficar elegante, eu quero escolher a melhor roupa, o melhor perfume, a melhor maquiagem, eu quero existir, que é um direito que me é roubado. Então, e diga-se de passagem, tem conseguido. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Então, é de uma crueldade achar que eu vou discutir apenas isso. Não irei discutir apenas isso. Tem um poema do Drummond conhecido, né, que disse, o famoso, quando eu nasci um anjo torto desse que vive na sombra. Lindo esse poema. Maravilhoso. Disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Tal. Adélia Prado, a maior poeta brasileira do momento, né, aquela que o governador do estado dela, o Zema, não sabia quem era. Natural. Zema, que vergonha não saber. A maior poeta brasileira do momento, que é de Minas. Natural. Né? Ela tem um poema maravilhoso, que ela disse assim, quando eu nasci, um anjo disse, não me disse vai ser gosto na vida, porque esse negócio de ser gosto na vida, ela disse, isso é bandeira para homem. Né? O homem pode dizer assim, eu vou ser gosto na vida, eu vou ser tal. Se mulher não, mulher é plural. E esse poema é maravilhoso, porque dizer, a mulher, ela tem múltiplas faces. Ela nem tem, assim, de ser necessariamente a que afronta como homem. Tem algo de... Ela captou no poema do Drummond, que ela adora, diga-se de passagem, mas ela captou algo ali de essencialmente masculino. Vai afrontar, vai brigar. Disse, não, mulher é plural. Mulher tem que saber negociar. E eu acho isso espetacular, porque ela não tem uma agenda. E é o que eu vejo muitas vezes quando eu falei de amigos negros e tal. Assim, é como se tivesse uma agenda. O nosso Silvio Almeida, que é nosso amigo, ministro dos Direitos Humanos, nosso amigo. Aliás, querido, como ele tem ido aliás, bem, o livro dele está maravilhoso. O que ele fez na Câmara Silvio Almeida, recentemente. Parabéns com aquele girão, aquela coisa horrorosa. Mas o Silvio Almeida escreveu um livro sobre racismo. Os outros livros, ele tem livro sobre Sartre. Mas aí toda vez que puxa o Silvio Almeida para falar... Está aqui, ó. Esse aqui, ó. Toda vez, esse é o estrutural. O racismo estrutural. Mas toda vez que chama o Silvio para falar, como ele é negro e escreveu um livro sobre racismo, ele tem de falar sobre racismo. Claro. Por que não chamar o Silvio? O Silvio é negro e tem um livro maravilhoso sobre Sartre. Vamos chamar o Silvio para falar sobre Sartre? Não, para falar sobre Sartre, a gente chama branco. Exatamente. Não precisa chamar ele. Né? Então, o seu pensamento é tão organizado, tão certeiro em tudo que a senhora fala, que eu quero saber, chama a senhora para falar, vamos falar de outros assuntos que não sejam
mulher trans, O homem que trans. tem te interessado na Câmara? O que você tem feito E na eu não Câmara, estou além da subestimando pauta de essa gênero? luta. Eu quero que a senhora Não, entenda. eu já- Não, não, claro. tá, eu tô Nós estamos super- há uma hora falando Está dessa luta. super entendido. É. Não é sobre subestimar ou sobre tirar espaço dessa luta. É sobre abrir leques de possibilidades para que se fale sobre outras questões que também permeiam a minha existência. Porque eu quero a sua clareza na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu Exato. quero a sua clareza na Comissão de Assuntos de Segurança. Eu Fake quero a news. senhora falando de outras Fala, coisas. A tua presença no PL de fake news é fundamental. Então, a gente tem, de Pra fato, esse preservar a desafio. democracia. Exatamente. E para mostrar que a gente não fala só sobre isso, e mesmo quando estamos falando sobre outros temas, estamos falando a partir desses Sim. pontos. Não preciso falar só sobre isso. Então, de fato, não é diminuir, não é menosprezar, mas é dizer, eu posso e devo falar sobre outras coisas, porque senão eu me torno singular. Eu me torno única. Eu E sou a quais são as pessoa outras coisas de pauta única. que você interessam tem- a Érica Hilton? Uma das coisas que tem me Ou a interessado... deputada Érica Hilton. Mas fiquem à vontade, me chamem de você, de Érica, da forma como vocês preferirem. Você quer saber politicamente ou na vida? Nas duas coisas. As Porque duas são coisas. caminhos distintos. As duas, eu sou né? muito interessado. Aliás, muito interessante. Agora, não vamos perder esse fio, ela disse. Politicamente ou na vida, vida, são o que caminhos você distintos. gosta? Vai ter de revelar as duas O que, coisas que, agora. o que te interessa? Vamos para a política primeiro. Vamos política pra E depois primeiro. na vida. Depois na vida. Eu tenho focado a minha atuação nos últimos anos, inclusive, em duas frentes que para mim têm sido muito importantes, que é o enfrentamento à miséria e à fome. O Brasil voltou a registrar índices de pobreza extremas muito perversos, muito cruel. Aqui em São Paulo eu tive a felicidade de ser autora do Fundo Municipal de Combate à Fome, que foi consagrado pelo colegiado da Câmara. Esperamos agora a Prefeitura destinar os recursos necessários para Só um que o minutinho, fundo... combate à fome de todas as pessoas com fome, né? Dos trans com fome. Exatamente. Isso. Outra pauta também que tem atuado muito forte, que tem uma ligação com isso, é o aumento dramático da população em situação de rua. Nós vemos idosos, nós vemos crianças, nós vemos famílias inteiras que foram dizimadas pela crise econômica, que foram dizimadas pela crise sanitária, que perderam tudo e estão morando embaixo das calçadas, em cima das calçadas, embaixo dos viadutos. E quando a prefeitura ainda chega às frentes, a prefeitura sai varrendo e limpando tudo que essas pessoas têm para se protegerem dos bichos, do frio, da chuva. Isso é uma pauta que tem me chamado a atenção e que eu tenho incidido sobre ela. Inclusive, protocolei um projeto bastante importante sobre empregabilidade, projeto de empregabilidade para a população em situação de rua. Vem agora aí, 1º de maio, é aí que esse projeto vai entrar. A gente quer discutir no 1º de maio. Há situação de falta de políticas públicas, não de assistência apenas, mas de dignidade e autonomia para essa população. E um outro tema que eu tenho trabalhado muito, inclusive com o apoio de muitos arquitetos e urbanistas aqui de São Paulo, uma galera massa, que tem me informado, porque a gente não sabe de todos os temas. A gente não tem expertise para falar sobre tudo, mas a gente tem que aprender, porque o cargo de deputada federal não demanda de mim, como você bem colocou, ficar falando daquilo que é óbvio, daquilo que eu já sei. Demanda a gente tentar pensar como nós vamos frear as crises climáticas que têm matado a população pobre do nosso país, né? Todo o ano, as fortes chuvas que já são esperadas vêm e aí aquela desgraceira, as pessoas perdem entes queridos, perdem casa, perdem tudo. E as cidades, do ponto de vista dos planos diretores das cidades, elas não estão pensando como fazer com que a cidade se repense, se reorganize. Então, essas têm sido frentes das quais eu tenho me interessado em aprender mais, em construir políticas públicas e legislações para trazer um pouco de dignidade e resposta à população. No meio da população, provavelmente tem pessoas trans, tem pessoas lésbicas, tem pessoas gays, etc. Mas eu não estou pensando aqui em gays, em lésbicas, em transexuais. Estou pensando em cidades, estou pensando em pessoas, eu estou pensando em país, eu estou pensando em resolver uma questão e encontrar esforços e aliados para resolver uma questão que é muito mais ampla do que a raça, do que a identidade sexual, a identidade de gênero, mas que, no fim do dia, atinge na primeira ordem estas pessoas. Quando a gente olha o cenário epidemográfico da população em situação de rua, a grande maioria é negra, a grande maioria é mulher, assim também é com relação às pessoas que estão vivendo nas encostas, nas beiras dos rios e etc. Então essas têm sido áreas que têm me chamado muita atenção, que têm me interessado e que eu tenho buscado pensar como nós vamos desenvolver políticas públicas para gerar mais emprego, para gerar mais oportunidade, para tirar as pessoas das ruas
ruas, para enfrentar as crises climáticas, para fazer com que, a partir do orçamento e do plano diretor, as cidades possam estabelecer metas de resiliências para elas mesmas. E esse é um desafio que tem tomado horas do meu tempo, assim, tem tomado bastante tempo, porque eu tenho que aprender bastante. Quer ser presidente da República? Ainda pensa? Todo mundo me faz essa pergunta e aí as minhas redes sociais vivem bombardeadas de presidente o tempo inteiro. Imagina, agora a gente está armando toda a extrema... O Nicolas, assim que ela falar que sim, o Nicolas vai vestir uma peruca e vai... Vamos ter uma presidente! Nicolas, você é patético. Quer ser presidente da República? Hoje eu penso mais. A ingenuidade da infância, de quando eu assisti o discurso político, me atraía muito mais do que hoje, quando eu compreendo a dureza, a crueldade. Eu entendi quando a senhora falou penso mais, quer dizer, a senhora acha mais difícil do Hoje que... eu acho mais difícil, hoje repenso mais. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu não entendia nada e só achava aquilo tudo muito bonito, e aquela falação toda, e aquela coisa, aquele espetáculo, porque a política é um grande palco, é um teatro, é uma performance o tempo inteiro. Aquilo sempre me chamou a atenção. Sabe, desculpa, falam que eu interrompo demais. Isso aqui é bate-papo, gente, tem que interromper mesmo. Falam isso pra você? Falam lá nos comentários, Reinaldo interrompe demais. Você também, não é só para mim. Eu falo mal de mim? Mas o Obama chegou à presidência dos Estados Unidos, tem 13% de negros nos Estados Unidos. Só 13%. No Brasil tem 53%. É isso aí. E ele chegou lá com 13%. Eu acho que os trans no Brasil não são 13%, mas por que não? Pela dureza, eu não disse não. Entendi. Eu não disse não e não disse sim. Eu disse, hoje eu me questiono mais, inclusive depois do golpe. O golpe foi um lugar que falou, eita, olha isso aqui. Se a gente não mudar primeiro o que é o legislativo brasileiro, talvez ser a primeira presidenta trans, negra do Brasil ou indígena ou qualquer uma que fuja, seja uma tarefa extremamente desafiadora, cruel, adoecedora. Mas ser goste na vida insana. é coisa que anjo passa para homem, mulher é plural. Pode ser. Pode ser. Mas então hoje eu penso, eu falo, será? Será que quero? Será que é a presidência da República o meu lugar? Ou será que o meu papel é aqui no Legislativo? A última matéria que dei para a Marie Claire, a penúltima, na verdade, eu disse que queria e ainda quero ser senadora da República. Porque acho que no Senado a gente tem condições de fazer um trabalho. Acho que quando eu chegar ao Senado, se chegar ao Senado, eu estarei mais perto da presidência da República. Voto é secreto? O voto é secreto. Eu vou votar nela pro Senado. A senhora não se vê mais fora da política? Me vejo. Se vê? Me vejo. Fazendo? Olha, eu apresentaria Eu não vejo, tá? Quer dizer, claro que eu sei. Você poderia apresentar um podcast com a gente? programa de Se a senhora televisão. não for eleita, reeleita, claro que eu sei que tem condições intelectuais de fazer outra coisa. Mas eu acho que será, e eu acho que a senhora não quer sair da política. Hoje eu não quero sair da política, mas eu me vejo fora da política. Tem dias que estão tão duros e cruéis que às vezes eu me pergunto, mas Pode falar merda? Será que eu não posso fazer outra coisa? Será que eu não posso existir, brilhar em outro lugar? Eu me vejo brilhando em vários outros lugares. Mas a senhora Olha, imagina que lugar? eu seria uma ótima apresentadora de programa de televisão. Seria. Eu adoraria Espetacular, apresentar um programa de televisão. Aliás, se não for reeleita, desempregada, não fica. Não fica. Adoraria lançar uma linha de maquiagem, sabe? Alguma coisa no universo da moda, no universo da beleza, no universo do autocuidado. A gente perdeu um fio lá atrás que era sobre a vida. Isso. Né? Uma coisa... Isso, Porque nós estamos ainda, está faltando a vida. E a vida? Eu gosto muito de moda, eu gosto muito de cuidado, de skincare, de maquiagem, Eu do também, universo mas do não cabelo. Então, eu adoro isso, eu gosto. Então, eu me vejo trabalhando com isso. Eu faria isso perfeitamente. Mas eu adoraria ter um programa de televisão. Eu sempre achei a senhora muito bonita, mas devo dizer o seguinte, pessoalmente é muito mais bonita. Todo mundo me diz isso. Não, e é verdade. Eu acho que há consenso sobre isso, né? É uma mulher muito bonita. Enfim, todos os traços de uma mulher bonita. E, portanto, isso demanda... Pode falar isso para uma mulher hoje em dia? Que uma mulher é bonita? Claro, por que não? Não existe, pelo amor de Deus. Não é um menoscabo? Não é uma diminuição de uma mulher? Não. É um elogio, um reconhecimento de uma beleza que é pensada e construída todos os dias. Que bom que as pessoas reconhecem isso. Aos 61 anos, eu estava brincando aqui antes, agora eu só quero que me ache um velhinho quase bonito.
Não espero mais nada da vida. Você está longe de ser A senhora já desfilou? Conta aí, como é que Já é? desfilei, já fiz capas de revistas. De todos os anos, praticamente, eu participo da São Paulo Fashion Week. Eu gosto da moda, eu acho a moda política, eu acho a moda traz consigo um debate político, em especial em São Paulo Fashion Week, que traz estilistas negros, indígenas, mulheres, produção nacional brasileira. Porque o universo da moda ele é muito cruel com a nossa produção nacional, né? Porque a gente sempre fica aqui presa às grandes marcas, a quem já tem nome, a síndrome de imperialismo que nos acomete ainda. Então a gente olha tudo como vem de fora, como melhor, como mais importante. E faço essa meia-culpa também, porque eu não sou essa pessoa purista dizer não. Não, a gente tem sim, é contaminado sobre isso, né? Não somos... O ministro esteve na comissão essa semana e citou uma frase de Freud que eu gosto muito. Ministro? O ministro Silvio Almeida. Silvio Almeida. Não somos senhores da nossa casa, né? Que é exatamente a ideia de que nós não construímos os nossos desejos, as nossas vontades a partir de nós mesmos. Nós construímos a partir do conjunto que nos atinge todos os dias. Então, eu gosto muito desse universo, faço isso, às vezes recebo críticas de certos grupos conservadores que acham que a política tem que ser ali segmentada, mas eu gosto da Adélia Prada, da pluralidade. E outra coisa... Quando eu faço capa da Vogue, por exemplo, quando me elegi vereador, eu fui capa da revista Vogue, eu consegui e tenho conseguido, a partir desta ramificação de não ser a política tradicional, dialogar com uma gama de pessoas que talvez eu não dialogaria, que são jovens, que são de um outro universo, através da moda, através de uma outra linguagem, através de uma outra imagem, através de outras características. E eu vou conversar com essa juventude, eu chego até esse público, levada pela capa da revista, levada pela bolsa, por algum outro mecanismo, mas eu estou falando de política o tempo inteiro. E eu estou conscientizando esse jovem que quando ele vai para o meu Instagram, ele começa então a se perguntar, ele começa a refletir. E aí eles começam a me ter como mãe. Se vocês entrarem nos meus comentários da internet, o que você mais vê é, pra mim você é uma figura materna. E são pessoas de 16, de 17 anos, LGBTs de toda parte do Brasil. E eles não me veem apenas como uma figura materna, pelo meu discurso empoderado na comissão ou pela minha presença no plenário. Eles me veem como uma figura de representação porque eu percebi que a minha comunidade, ela precisa de uma diva pop. E a diva pop não pode ser apenas a diva pop da música, a diva pop que não está politizada. Elas precisam de uma diva pop que pensa, problematiza, provoca e conscientiza. Porque se eles tiverem uma diva pop que os promovam a pensar sobre direitos, sobre uma série de demandas, talvez a gente avance muito mais. Então eu percebi que isso era um mecanismo importante de ser pego. Eu tenho uma filha de 28 anos, tenho uma de 26. Sei o que são mulheres. Sou fã das duas. Fã das duas, né? Uma advogada, outra psicóloga. Eu sei que são mulheres radiantes e tal. A deputada tem um cabelo espetacular, eu sei porque eu reconheço as mulheres com cabelo espetacular, com pele boa, com o olhar de quem está feliz, não é? Não vou perguntar, está namorando. Está casada. Esse coraçãozinho está ocupado. Não é isso. Eu quero perguntar, eu sei que a senhora é casada, eu quero perguntar, o que é que a deixa down? Quando é que a senhora cai? Todo mundo cai em algum abismo de vez em quando. E fica ali, que nem um Cazuza, né? Lembrando que o banheiro é a igreja de todos os bêbados, né? Que é uma música maravilhosa do genial Cazuza. Eu sou fã do Cazuza, muito fã do Cazuza. O que é que a derruba? Assim, não dá. Hoje, definitivamente... Olha, é difícil. Quer dizer, eu não sou assim. É a velha história. Eu não sou o ser radiante só. Exatamente, todo mundo tem luz e sombra. O que é importante, porque as pessoas, nesse momento, estão down. Onde é que está a sua sombra? E elas podem ficar... Elas podem ficar iluminadas. Elas Onde é que devem está a sua sombra? ficar iluminada. Olha, eu acho que o que me derruba, o que me deixa down, acho que tem várias coisas, né? Tipo, o desgaste, a sensação de impotência diante de várias coisas me deixa muito arrasada, porque às vezes a gente luta, faz, fala, conversa, acontece, e no final do dia a gente perde do mesmo jeito, e isso acaba às vezes me deixando assim... Poxa, tava aqui, tava com a bola na boca do gol, faltava pouco, isso me derruba, porque eu sou uma pessoa que vou ativamente e vou para vencer, vou para ganhar.
A violência é uma coisa que me deixa bastante down, assim, abrir uma manchete de jornal de manhã e ver que uma creche foi invadida, crianças foram executadas, isso acaba comigo. Isso acaba com o meu dia, isso acaba com o meu psicológico, a violência, e aí citei esse exemplo, que é um dos exemplos que me chocou muito recentemente, que eu precisei de me buscar dentro de mim para falar, não, é preciso continuar, porque eu realmente perdi as estribeiras ali, eu perdi a estrutura, eu sentei e eu chorei lendo aquela matéria. Então, eu acho que a violência, a impotência, a crueldade são coisas que me deixam para baixo, são coisas que me deixam mal, assim, são coisas que me deixam abaladas. Mas eu gosto de voltar no meu signo porque eu não fico muito tempo Eu vou estacionada fazer nesse uma lugar. pergunta. Se a senhora não gostar, pode me xingar e vai para o ar. Eu não vou te xingar. Mas mas é uma questão que eu Pode falar acho... para mim no ouvido? Não, é que eu acho que nós estamos falando... Eu estou falando para minha mãe quer entender. Tá. Minha mãe é semi-analfabeta, tem 84 anos. Sim. Mas é genial. Eu conversei com ela umas 3 vezes por telefone. Passei muita vergonha, porque ela Passou acha nada. que... Passei, porque ela acha que eu sou muito... Ela acha que você é exatamente quem você é. Não, absolutamente não. Que pena que eu não sou, mas adoraria ser. A senhora foi um menino em algum momento para a sociedade Sim, e para a biologia. sim, Meninos têm traços, têm hormônios, têm não sei o quê. sim. Sobrou algum menino em algum momento, em algum traço? Ou essa questão já nem se coloca e nem deve ser colocada? Eu acho que você perguntou respondendo, a sua pergunta responde. Tá. Você foi para a sociedade, você foi para a biologia. Para mim mesma, eu nunca fui. Entendi. Então não tem como sobrar algo que nunca existiu. Ao falar sobre isso, eu não nego em momento nenhum a existência de crônados, de cromossomos de XX, de CY. Eu não estou negando isso. Eu não estou negando que existe um cromossomo, que existe uma configuração anatômica e fisiológica identificada pela ciência no meu corpo e que ela está condizente com o que a ciência está dizendo. E que em algum momento, se a senhora precisar de um auxílio médico, isso tem que ser Isso tem levado que em ser conta. levado em conta. Eu não estou negando isso. Eu estou falando isso porque o SUS precisa estar preparado para isso. Precisa, urgentemente. Mas esse embate... Você colocou bem porque é o discurso que se faz a partir disso. Mas Isso. esse embate entre genética e expressão de gênero tem de ser compreendido pela ciência. Claro. Deixa eu mudar de assunto. A senhora é socialista? Eu sou socialista. Eu acredito no socialismo. O que é o socialismo? Eu acho que o socialismo tem que ser modernizado, repensado por nós. Porque a experiência socialistas que são... Foi bom. Socialista só. Porque a gente vai começar toda vez que se responde isso, mas o socialismo não sei aonde, que proíbe casar os homens. Nós não estamos nos referindo a este socialismo. Mas só para explicar, o PSOL, que é o partido da deputada Érica Hilton, PSOL significa Partido Socialismo E Liberdade. liberdade. Por isso é que o Reinaldo perguntou a ela se ela é socialista. E aí existem experiências de socialismos no mundo que roubam a liberdade, né? A gente tem aí exemplos de socialismo que não vogam pela liberdade. Eu acredito num socialismo que estruture o Estado a dar condições para as pessoas, a fazer com que as pessoas, com que possa haver uma redistribuição de renda melhor do que essa que nós temos através da lógica capitalista. Eu acredito no socialismo porque eu não acredito num capitalismo sustentável, num capitalismo verde, num capitalismo que gere a vida, num capitalismo que consiga inverter o lucro e colocar a vida como prioridade. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Somos seus fãs, seus admiradores. Concordamos, discordamos. Eu sou liberal, a senhora é meio socialista, mas não tem problema. Né? Quando a senhora for candidata a Senado, eu vou votar na senhora. Obrigada. E Eu já declarei obrigado voto, né? por essa conversa. E olha aqui, obrigado, deputada. Se você gostou, meu filho, dá like, né? Faz aí, se inscreva no canal. Deputada, pede para se inscrever no canal Se da inscreva like. no canal, compartilhe essa entrevista, dê like, manda para os amigos, para os familiares, E manda pede para para todo cumprimentar mundo. o Valfrido nas ruas, que eu gosto Cumprimenta o demais. Valfrido, pede para tirar foto no aeroporto. É isso. Muito Obrigado, obrigada. deputada. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado.